Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar, o maior canal torcedor do Seahawks no Brasil. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre possíveis trocas que o John Schneider pode fazer, né? Já fizemos um vídeo aqui falando sobre a troca do Myles Garrett e aí surge sempre aquela dúvida, o que a gente pode fazer aqui para contra-atacar, né? Vamos dizer isso assim. E aí a gente vai trazer algumas opções aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, queria convidar você que ainda não é membro a se tornar membro, né, aqui do canal. Você ajuda a gente a manter o site, aqui, o YouTube, melhorar, né, o nosso trabalho para a gente poder entregar sempre o melhor para vocês. Além de benefícios exclusivos, né, alguns dos vídeos do draft e algumas análises são exclusivas para membros, além de receber os vídeos antes. Além de ter descontos diferentes aí na Varsity Sport, a gente tem um desconto padrão aí para quem é aqui do Rapinas, né? O nosso parceiro. Em alguns momentos a gente teve também um desconto diferenciado para quem era nosso membro, né? Então vale muito a pena, né? Por um valor simbólico aí você nos ajuda na manutenção do site. Beleza? Bom, antes de mais nada, eu vou com uma opinião polêmica aqui. Eu não quero que o John Schneider faça nenhuma troca que chamam de blockbuster trade, né? Por quê? Porque o aproveitamento dele nesse tipo de troca é bem ruim. Ah, vamos lá, ele trocou pelo Percy Harvin, tem um super contrato para ele. O Harvin jogou, tipo, eu acho que o Harvin não tem um touchdown pelo Seahawks, senão aquele no Super Bowl, né? É, ele deu um super contrato para ele, precisou trocar. Eu acho que ele foi trocado para os Jets depois por uma sétima rodada, eu acho, sexta rodada, algo assim. O cara foi trocado por uma primeira. Então, o João Schneider tem disso, tipo, vou mandar aqui a primeira rodada porque eu sou o arrojado, né? Eu sou o cara que vanguardista. E aí, normalmente dá ruim. Depois ele troca pelo Jamal Adams. A gente já falou, se vocês forem achar o vídeo lá de análise do Adams, da troca do Adams, a gente sempre falou, o Adams, baita jogador, veio na temporada de All-Pro, mas não se pagam duas primeiras, uma terceira, um jogador titular pelo Jamal Adams em uma quarta rodada. Não existe. Né? Claro que deu muito azar ele estar machucado dia sim, dia também em Seattle, né? Mas a troca foi muito, muito arrojada. Muita gente que diz que os 49ers entraram na troca e aí eles pagou mais para não ir para os 49ers. Ele mesmo diz que, não, eu quis ser arrojado porque eu não sei como vai ser o draft daqui para frente por conta da Covid, então, como as picks não valem muita coisa, eu vou trocar. Eu também não acho que faça muito sentido. Então, assim, tem a troca do Jimmy Graham também, que talvez desses, o Jimmy Graham foi o que mais produziu. Né? O Jamal Adams tem a temporada que ele bate o recorde de sack, né? O Blitz Boy, né? Acho que quando ele não estava fazendo Blitz, ele não estava fazendo muita coisa. Faz um baita jogo contra os Falcons na estreia, mas depois disso, enfim. Mas o Jimmy Graham, apesar de ter tido uma lesão feia, ele conseguiu produzir bem. Sim, para mim só não valia uma primeira rodada e um center titular. Center posição que desde o Max Unger o Seahawks não tem um cara que seja a resposta para a posição. Conseguiu achar alguns caras que fizeram um trabalho ok, tipo o Justin Britt, o Ethan Post, o Jalen Sandel ano passado teve uma melhora quando ele voltou da IR. Mas assim, o time ficou sem respostas até hoje para a função de center. Né? Mandou ainda uma primeira rodada por um tight end, que também não é uma das posições mais nobres, vamos dizer assim. Então, eu não queria que ele fizesse um movimento desse estilo, porque o retrospecto dele não é muito bom. Né? O único blockbuster trade que ele se deu bem foi trocar o Russell Wilson para os Broncos. Né? Mas não uma troca vindo para Seattle, o retrospecto dele não é bom. Em contrapartida, mandar uma quarta rodada pelo Ernest Jones, mandar uma quarta rodada pelo Marshall Lynch, uh, mandar uma quinta rodada pelo Quandre Diggs. Nesse tipo de troca ele foi mestre, né? Uma sétima rodada pelo Justin Coleman, pelo Jacob Hollister. Mas assim, esse tipo de blockbuster trade, ele não tem um aproveitamento lá muito grande, então vamos ter cuidado. Mas assim, vamos trazer algumas opções.
A primeira de todas, eu acho que é a mais óbvia, que todo mundo falou depois da troca, é o Max Crosby. O Seahawks, publicamente, né, assim, isso já é de conhecimento público, tentou trocar pelo Max Crosby, não conseguiu, né? Vale lembrar que os Ravens fizeram a troca, né, pelo valor de 2 primeiras rodadas e já não, assim, deu aquela confusão toda, né? Ele voltou para os Raiders. E assim, o que fica de fato é que o Crosby não vai valer mais 2 primeiras rodadas, tá? É, essa questão aí da dúvida sobre a lesão dele, sobre o joelho e tal, deve ser uma primeira e mais alguma coisa que não uma outra, que não seja uma outra primeira rodada, né? Então, primeiro em algum outro jogador, uma primeira e uma terceira. Confesso que não sei exatamente o valor. O que eu tenho, assim, convicção é que o valor dele não deve estar mais nessa faixa de 2 primeiras rodadas. Deve ter baixado, né? É um cara muito bom, tá? É um cara que tem o estilo de Seattle, a mentalidade da defesa do McDonald. Qual é um ponto que Seattle tem que pensar? A saúde dele, né? Tem essa questão do joelho, tem também a questão do contrato, como vai se encaixar esse contrato aí, mas assim, é aquilo que eu sempre falo. É, ele já tem um contrato aí, eu acho que de mais 2 ou 3 anos. Então dá para manter esse contrato e fazer alguns ajustes. Mas não chegar a fazer como foi com o Percy Harvin e fazer um super contrato depois. Vamos ver. Ou como o Jamal Adams, que fez um super contrato e o time virou refém daquele contrato terrível. É, então faz alguns ajustes. O Max Crosby é um cara que vem produzindo há muito tempo. Não é um cara que é um pass rush specialist, por exemplo. Eu vou só produzir aqui quando eu for em situações de passe. É um cara que também trabalha muito para o jogo terrestre. Então elevaria o nosso nível. A gente precisa saber só como é que está a lesão aí do joelho dele e o quão ele queria aumentar esse salário dele, né? Então é algo que a gente precisa pensar, até porque o DeMarcus Lawrence já tem 34 anos, o Chandler Wilson na casa dos 30 também. O Derek Hall renovou agora, mas ainda, eu sempre falei, né, não acho que ele vai ser um Ed 1 de Seattle em nenhum momento. Então é algo para o time ficar de olho. Outro veterano que assim corre meio que por fora é o TJ Watt. Um cara que Seattle teve a chance de draftar tempos atrás, estava disponível na pick do Seahawks. Os Seahawks não o fizeram. É um cara que defende muito bem o jogo corrido, consegue forçar muito fumble, é muito agressivo. Teve alguns problemas de lesão, tem um contrato alto. Os Steelers acabaram de renovar com o Nick Herbig, já tinham renovado com o Alex Highsmith, né? Então, assim, o TJ Watt já está envelhecendo, né? Então, talvez eles possam querer trocá-lo para conseguir alguma coisa enquanto podem, né? Antes que ele entre num declínio que é esperado, né? Depois de um certo tempo, ninguém é eterno, né? Então, pode ser que o time comece a pensar em conseguir algo é, pelo TJ Watt. Então, poderia ser uma opção também. Uma outra, que aqui tem um fundinho de verdade, vamos dizer assim. Um dos insiders do Seahawks disse que ele tinha uma fonte lá dentro, que os Seahawks tinham entrado em conversas para trocar pelo Kayvon Thibodeau. E eles iam mandar uma escolha de dia 3. Mas os Giants acharam que eles poderiam conseguir pelo menos uma pick de dia 2 e aí deram para trás, não foram para frente. Não tem nada confirmado disso, né? Mas fica aquela. O Thibodeau é um cara de 25 anos, top 5 do draft, né? Um cara que tem muito potencial, mas nunca chegou lá. Qual seria a grande questão? Os Giants estarem numa pedida alta e ele vai pedir para renovar, quando for renovar o contrato dele que vai acabar, um valor alto. Que eu não acho que ele ainda vale. Ele é um cara que tem muito potencial, mas assim, tem muita gente que tem muito potencial e não jogou nada ainda. Talvez ele seja uma boa opção para quando o contrato dele acabar, ele ver que os times não vão pagar o que ele está esperando e aí ele vem para o Seahawks depois, na temporada que vem, quem sabe como free agent ou no momento que ele vir se tornar um free agent. Mas é um cara caro que você vai estar apostando muito no potencial. E assim, não estou comparando os dois jogadores, tá? Então, assim, você já está apostando, de certa forma, no potencial do Derrick Hall. Né? Ele não tem uma super produção. O contrato dele foi mais baseado na perspectiva. Né?
E por fim, o outro cara que corre rapidamente ali, ainda para completar o Edge, o Yaya Diaby, dos Bucks. 27 anos, um cara que tem um potencial. Assim, não vou discorrer muito sobre ele, mas só uma menção honrosa de alguma opção aí. Indo para outras posições, temos o Quentin Nelson. Esse aqui tava meio que vasculhando os rosters e pensando, vai que, né? Ele é um cara que é o Pro, Hall da Fama, tranquilamente. Ah, os Colts em algum momento vão ter que pensar em renovar o contrato dele de novo. É, já tiveram que pagar uma grana aí no Daniel Jones, uma grana que eu acho que ele não valeria. É, então, pode ser que o time, vamos tentar render com alguma coisa aqui, caso a gente, sei lá, tô dando um exemplo, tá? Não dizer que vocês contratam, ele queria 50 milhões e a gente quer pagar 40, então vamos trocar ele. Então, talvez se as conversas para uma renovação não caminharem no sentido que eles estão esperando, pode ser que ele fique disponível para uma troca. E assim, a OL do Seahawks melhoraria absurdamente, porque aí você pode colocar o Quentin Nelson como left guard e mover o Grace Able para right guard. E aí você teria o Abraham Lucas, Grace Able, do outro lado, Quentin Nelson e Charles Cross. Então, assim, o upgrade que ele colocaria o Seahawks assim, subiria em várias posições no nosso nível da OL, né? Faltaria um center aí para um center sólido para melhorar as coisas, mas tipo assim, um center jogando entre o Quentin Nelson e o Grace Able vai melhorar muito o nível dele do que o center que joga entre o Grace Able e o Anthony Bradford, né? Então, seria uma boa troca. Essa daqui eu não quis nem supor qual o valor. Talvez uma primeira rodada e mais alguma coisa, duas segundas rodadas. Confesso que eu não sei precificar quantos Colts iriam gostar, até porque, como eu falei, eu acho que para isso acontecer teria que estar muito condicionado ao não avanço nas negociações dele para com os Colts. Um cara aqui que pouca gente fala, talvez não seja muito conhecido do grande público, né? É o Chris Jenkins, de Michigan. De Michigan. Jogou em Michigan, mas é dos Bengals. Os Bengals trouxeram dois defensive tackles nessa off-season, né? Inclusive trocando pelo Dexter Lawrence. E aí o Chris Jenkins meio que foi se perdendo ali, mas é um cara que ainda é novo. Já jogou pelo McDonald lá em Michigan. É um defensor de jogo corrido sólido e que tem muito potencial como pass rusher. Ainda não conseguiu ser desenvolvido. Então, às vezes, colocar ele ali do lado dessa linha defensiva que é boa e que tem muito potencial é importante, né? O Leonard Williams não tá ficando mais novo, o Jerry Reed deve estar indo para a última temporada dele. Então, é bom renovar para manter essa rotação alta, né? Então, assim, é uma troca que acho que não seria cara e que poderia surpreender, tá? Assim, o cara que colocaria uma aposta. Tem o César Ruiz, ainda falando sobre guards. É um cara que eu coloquei aqui mais porque é muito cogitado, mas assim, eu nunca achei que esse cara jogava muita bola, tá? Muita gente colocava, troca aí. Foi uma escolha de primeira rodada, vindo lá de Michigan. Potencial atlético muito bom, mas era um center, aí virou guard e assim, nunca me convenceu. E aí disseram que ano passado os Saints queriam mais do que uma terceira rodada por ele. Para mim é um absurdo, né? Se tiver nesse valor aí, mais uma vez, deixa para lá. Seria uma disputa melhor ali contra o Bradford. Assim, mais um para uma aposta, talvez pensar ele como center, né? Um upgrade para center. Nessa, a gente já trouxe o Bull Stephens, então já tem um pouco mais de. Inclusive o vídeo dele pode aparecer aqui em algum lugar, João. O vídeo ficou muito bom, gostei muito desse vídeo da gente. Então, assim, não seria urgente, mas seria para fortalecer a profundidade do elenco, tá? Para corner, eu coloquei aqui o Terrion Arnold do Detroit Lions. Ele é um cara que foi cogitado, muito falado, muito ventilado na primeira rodada do draft do Byron Murphy. Diziam que os Seahawks queriam o Quinton Mitchell, o Cooper DeJean, quem mais? O próprio Terrion Arnold, que para mim não valia a primeira rodada ainda. É um cara de potencial atlético muito bom, mas foi muito inconsistente lá nos Lions. E teve também alguns problemas de lesão. Mas é um cara de potencial atlético muito bom. E o McDonald consegue tirar potencial desses caras, né? Ele fez o Josh Jacobs jogar bola. Então, assim, nada é impossível. Então, pegar um cara com físico melhor, com potencial atlético melhor, pode acabar
resultando em um cenário bem diferente, né? E assim, como eu já falei, o corner, ali você tem o Devon Witherspoon, o Josh Jobe, que para mim não é uma certeza, o Devon Witherspoon está em questões contratuais, né? Apesar de a gente ter 2 anos de controle sobre ele ainda. O Josh Jobe do outro lado, que não é nenhuma segurança. O Julian Neal, Nehemiah Pritchett, Andrew Fuller, Noah Igbinoghene. Então, assim, trazer essa competição de um cara que tem esse pedigree, vamos dizer assim, de Alabama, de primeira rodada, reforçaria também esse grupo. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qual dessas trocas você faria? Qual nome você achou que tá faltando aqui? É, e é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!